Êxodo capítulo 7. O Senhor disse a Moisés: Vê, eu vou fazer de ti um Deus para o Faraó, e teu irmão Araão será teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Araão falará ao rei, para que ele deixe sair de sua terra os israelitas. Mas eu endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei meus sinais e meus prodígios no Egito. Ele não vos ouvirá. Então estenderei minha mão sobre o Egito e farei sair dele os meus exércitos, meu povo, os israelitas, com uma grandiosa manifestação de justiça. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito e fizer sair dele os israelitas. Moisés e Araão fizeram o que o Senhor tinha ordenado e obedeceram. Moisés tinha 80 anos e Araão 83, quando falaram ao Faraó. Os prodígios de Moisés. O Senhor disse a Moisés e a Araão: Se o Faraó vos pedir um prodígio, tu dirás a Araão: Toma a tua vara e joga diante do Faraó. Ela se tornará uma serpente. Tendo Moisés e Araão chegado à presença do Faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Araão jogou sua vara diante do rei e de sua gente, e ela tornou-se uma serpente. Mas o Faraó, mandando vir os sábios e os encantadores e os mágicos, estes fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Jogaram cada um suas varas, que se transformaram em serpentes. Mas a vara de Araão engoliu as deles. Entretanto, como o Senhor o havia anunciado, endureceu-se o coração do Faraó e ele não quis ouvi-lo. Primeira praga: as águas transformadas em sangue. O Senhor disse a Moisés: O Faraó endureceu o coração. Ele se obstina não querer deixar partir o povo. Vai procurá-lo amanhã cedo, no momento em que ele sair para ir à margem do rio. Os esperarão à beira do Nilo. Tomarás na mão a vara, que se mudou em serpente, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me a ti para dizer-te: Deixa ir o meu povo, para que me preste culto no deserto. Até agora não me escutastes. Eis o que diz o Senhor: Nisto reconhecerás que eu sou o Senhor. Vou ferir as águas do Nilo com a vara que tenho na mão, e elas se mudarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão. O rio se tornará tão poluído que os egípcios terão nojo de beber suas águas. O Senhor disse a Moisés: Dize a Araão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios e seus canais, sobre os seus lagos e seus reservatórios, para que essas águas se tornem sangue. Haverá sangue em todo o Egito, assim nos recipientes de madeira como nos de pedra. Moisés e Araão obedeceram à ordem do Senhor. Sob os olhos do Faraó e de sua gente, Araão levantou sua vara e feriu a água do Nilo, que se mudou toda em sangue. Morreram os peixes do Nilo, e o rio tornou-se tão poluído que os egípcios não podiam beber suas águas. Houve sangue em todo o Egito. Mas os mágicos do Egito fizeram outro tanto com seus encantamentos. O coração do Faraó permaneceu endurecido, e como o Senhor havia predito, ele não ouviu Moisés e Araão. Voltou e então em sua casa, sem mais se cuidar do acontecido.
Todos os egípcios cavavam o solo nas proximidades do Nilo, procurando água potável, porque não se podia beber água do rio. Segunda praga, as rãs. 7 dias se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo. O Senhor disse a Moisés: Vai procurar o Faraó e dize-lhe: Deixa ir meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, infestarei de rãs todo o teu território. O Nilo ferverá de rãs que subirão para invadir tua habitação, teu quarto, teu leito, as casas de teu povo, os teus fornos, as tuas assadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre teu povo e sobre todos os seus servos. Capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, os canais e os lagos, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. Arão levantou a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra. Os mágicos, porém, fizeram outro tanto com seus encantamentos. Fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão. Intercedei, disse-lhe ele, junto do Senhor, a fim de que afaste as rãs de mim e de meu povo, e deixarei partir o vosso povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés respondeu-lhe: Digna-te dizer-me quando é que devo interceder por ti, por teus servos e por teu povo, para que o Senhor afaste as rãs de tua pessoa e de tua casa. Que sorte que fiquem somente no rio. Seja amanhã, disse ele. Moisés replicou: Será feito segundo o teu desejo, para que saibais que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de tua pessoa, de tuas habitações, de teus servos e de teu povo, e ficarão somente no Nilo. Moisés e Arão saíram da casa do rei, e Moisés invocou o Senhor a respeito das rãs que enviara contra o faraó. Fez o Senhor o que pedia Moisés. Morreram as rãs nas casas, nas praças e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e o país ficou poluído com isso. Mas, vendo o faraó que havia descanso, endureceu o coração. E como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Terceira praga, os mosquitos. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Levanta a tua vara e fere o pó da terra, para que se transforme em mosquitos em todo o Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. Houve mosquitos sobre os homens e os animais. Toda a poeira da terra se transformou em mosquitos em todo o Egito. Os mágicos, usando de seus encantamentos, tentaram produzir mosquitos, mas não puderam. Os mosquitos ficavam sobre os homens e os animais. Então os mágicos disseram ao faraó: Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido. E como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Quarta praga, as moscas. O Senhor disse a Moisés: Irás amanhã de manhã apresentar-te diante do faraó. Quando ele sair para ir à margem do rio, e lhe dirás: Eis o que diz o Senhor. Deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se recusares, mandarei moscas sobre a tua pessoa, tua gente, teu povo, tuas casas. As casas dos egípcios serão todas invadidas por elas, bem como a terra em que moram. Farei, porém, uma exceção naquele dia para a terra de Gesem, onde habita o meu povo. Ali não haverá moscas, para que saibais
que eu, o Senhor, estou no meio da terra, pois farei uma distinção entre o meu povo e o teu. Amanhã terá lugar este prodígio. Assim fez o Senhor. Surgiu na casa do faraó e na de sua gente uma multidão de moscas, e todo o Egito foi devastado pelas moscas. Mandou então o faraó chamar Moisés e Araão. Ide, disse-lhes ele, oferecer sacrifícios ao vosso Deus. Mas no país, Moisés respondeu: não convém que seja assim. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, seriam uma abominação para os egípcios. Se oferecermos sob os seus olhos sacrifícios que lhes são abomináveis, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir ao deserto a 3 dias de caminho e ofereceremos lá sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Consinto, replicou o faraó, em vos deixar partir. Oferecereis sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente não ireis muito longe. Rogai por mim. Moisés respondeu: logo que eu sair de tua casa, intercederei junto ao Senhor, e amanhã as moscas se afastarão do faraó e seus servos e de seu povo. Somente não continue o faraó a nos enganar, recusando-se deixar ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés saiu da casa do faraó, rogou ao Senhor e fez o Senhor o que lhe era pedido. As moscas afastaram-se do faraó, de sua gente, de seu povo, e não restou uma sequer. Mas ainda essa vez endureceu o faraó o seu coração e não deixou o povo ir. Quinta praga, mortandade do gado. Capítulo 9. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e dize-lhe: eis o que diz o Senhor Deus dos hebreus: deixa ir o meu povo para que ele me preste um culto. Se recusas, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais, que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e nada perecerá de tudo o que pertence aos israelitas. O Senhor fixou o prazo nestes termos: amanhã o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte, o Senhor cumpriu sua palavra. Todos os animais dos egípcios pereceram, mas não morreu um animal sequer do rebanho dos israelitas. Tendo Faraó mandado examinar, verificou que não morrera nenhum só animal dos rebanhos dos israelitas. Mas o coração do Faraó ficou endurecido e ele não deixou ir o povo. Sexta praga, as úlceras. O Senhor disse a Moisés e a Araão: tomai vossas 2 mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela se tornará uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebentarão em úlceras. Tomaram, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu e produziram-se sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebentaram em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. O Senhor endureceu o coração do faraó, que, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Araão. Sétima praga,
tempestades e granizos. O Senhor disse a Moisés: Tu te apresentarás amanhã cedo diante do Faraó e lhe dirás: Eis o que diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa partir meu povo para que me preste um culto, porque desta vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre a tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibais de que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Eu poderia, num instante, estendendo a minha mão, ferir-te de peste, tu e teu povo, e tu já terias desaparecido da terra. Mas, se te deixo incólume, é para que vejas o meu poder, e que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida de meu povo, amanhã, a essa mesma hora, farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desde a sua origem até o dia de hoje. Mete, pois, ao abrigo teus animais e tudo o que tens nos campos, porque todos os homens e todos os animais que se encontrarem fora de casa nos campos serão atingidos pela saraíva e morrerão. Aqueles dentre a gente do Faraó que temem a palavra do Senhor porão seus servos e seus rebanhos ao abrigo das casas. Mas os que não fazem caso da palavra do Senhor deixarão nos campos seus escravos e seus rebanhos. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu, para que caia uma chuva de granizo em todo o Egito, sobre os homens, os animais e sobre toda a erva dos campos. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e chuva de pedras, e o fogo do céu caiu sobre a terra. O Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Caiu granizo misturado com fogo, e caiu com tanta violência como nunca houve semelhante em todo o Egito, desde que veio a ser uma nação. Em todo o Egito, a chuva de pedras feriu tudo o que estava nos campos, homens e animais, e feriu toda a erva dos campos, e quebrou todas as árvores dos campos. Só a terra de Gesem, onde se encontravam os israelitas, foi poupada. O rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Dessa vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e meu povo fomos culpados. Rogai ao Senhor para que cessem os trovões e o granizo. Eu vos deixarei ir e não vos reterei mais. Moisés disse-lhe: Logo que eu tiver saído da cidade, levantarei minhas mãos para o Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais granizo, para que saibais que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que tu e tua gente não temeis ainda o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos. O linho e a cevada foram destruídos porque o centeio estava espigando e o linho estava em flor. O trigo, porém, e o centeio se salvaram, porque são tardios. Moisés partiu da casa do faraó e deixou a cidade, e levantou as mãos para o Senhor. Cessaram os trovões e o granizo, e parou de chover sobre a terra. Vendo o faraó que cessava a chuva, assim como o granizo e os trovões, continuou a pecar e endureceu seu coração, ele e sua gente. E tendo-se obstinado o coração do faraó, não deixou partir os israelitas, assim como o Senhor havia predito pela voz de Moisés. Oitava praga: os gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: Vai procurar o faraó. Capítulo 10, né? O Senhor disse a Moisés: Vai procurar o faraó, porque lhe endureci o coração e o de sua gente,
para manifestar-se meus prodígios no meio deles, para que contes aos teus filhos e aos teus netos as maravilhas que fiz no Egito e os prodígios que operei no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram-lhes: Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando recusará humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que ele me preste o seu culto. Se recusares, farei vir amanhã gafanhotos sobre o território. Cobrirão a superfície da terra de tal modo que não poderá mais ver o solo. Devorarão o resto das colheitas que escapou do granizo e devorarão todas as árvores de vossos campos. Encherão suas casas, as casas de todos os seus servos e a de todos os egípcios. Será uma calamidade tão grande como nunca viram teus pais, teus pais, nem os pais de teus pais, desde sua chegada ao país até os dias de hoje. Voltou-se, pois, Moisés e retirou-se da casa do faraó. Os servos do faraó disseram-lhe: Até quando nos servirá de laço este homem? Deixa partir essa gente para que preste seu culto ao Senhor, seu Deus. Não compreendeste ainda que o Egito vai ser arruinado? Mandaram então vir Moisés e Arão à presença do rei, que lhes disse: Ide fazer vossas devoções ao Senhor vosso Deus. Quem são os que hão de partir? Iremos, respondeu Moisés, com nossos jovens e nossos velhos, nossos filhos e nossas filhas. Iremos com nossas ovelhas e nossos bois, porque temos de celebrar uma festa em honra do Senhor. O faraó replicou: O Senhor esteja convosco, do mesmo modo como vos deixarei partir com vossos filhos. Tomai cuidado, porque tendes más intenções. Não há de ser assim. Ide vós, os homens, e prestai o vosso culto ao Senhor, pois é isso o que desejais. E foram expulsos da presença do faraó. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos sobre ele, e invadam o Egito, e devorem toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. Moisés estendeu sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre o país todo aquele dia e toda aquela noite um vento do Oriente. E, chegando amanhã, o vento do Oriente tinha trazido os gafanhotos. Espalharam-se eles sobre todo o Egito e invadiram todo o território egípcio, em tão grande quantidade como nunca houve, nem haverá jamais invasão semelhante. Eles cobriram toda a superfície do solo em todo o país, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todos os frutos da árvore que tinham poupado o granizo. Nada de verde ficou nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a extensão do Egito. O rei mandou imediatamente chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, mas perdoa ainda essa vez o meu pecado e roga ao Senhor vosso Deus que afaste ao menos de mim esse flagelo mortal. Moisés saiu da casa do faraó e intercedeu junto ao Senhor. O Senhor fez soprar do ocidente um vento fortíssimo, que levou os gafanhotos e os precipitou no Mar Vermelho, sem que ficasse um só em todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou partir os israelitas. Nona praga: as trevas. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu e que se formem sobre
todo o Egito trevas tão espessas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e durante 3 dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias não se via um ao outro e ninguém se levantou do lugar onde estava. Ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e disse-lhe: Ide fazer vossas devoções ao Senhor. Somente vossas ovelhas e vossos bois ficarão neste lugar. Podeis levar convosco vossos filhinhos. Moisés respondeu: Tu mesmo nos porá nas mãos o que precisamos para oferecermos sacrifícios e holocaustos ao Senhor nosso Deus. Além disso, nossos animais virão conosco. Nenhuma unha ficará, porque é deles que devemos tomar o que precisamos para fazer o nosso culto ao Senhor nosso Deus. Enquanto não tivermos chegado lá, não sabemos de que nos serviremos para prestar nosso culto ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não quis deixá-los partir. O faraó disse a Moisés: Fora de minha casa, guarda-te de me rever, porque no dia em que me vires o meu rosto, morrerás. Tu o dissestes, replicou Moisés, já não verei o teu rosto. Anúncio da 10ª praga. Capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: Mandarei ainda outra praga sobre o faraó e sobre o Egito, e em consequência dela vos deixar partir. Será definitivamente. Será mesmo expulsando-vos daqui. Dirás ao povo que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. O Senhor fez que o povo ganhasse o favor dos egípcios. Moisés mesmo era muito considerado no Egito pelos servos do faraó e por todo o povo. Moisés disse: Eis o que diz o Senhor: pela meia-noite passarei através do Egito e morrerá todo o primogênito da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria assentar-se em seu trono, até o primogênito do escravo que faz girar a mão. Assim como todo primogênito dos animais, haverá em toda a terra do Egito um clamor tal como nunca houve, nem haverá jamais. Quando os israelitas, porém, desde os homens até os animais, ninguém, nem mesmo um cão, moverá a sua língua. Sabereis assim como o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus servos virão procurar-me e se prostrarão diante de mim, dizendo: Vai-te tu e todo o povo que te acompanha. E depois disso, partirei. Moisés, grandemente irado, saiu da casa do faraó. O Senhor disse a Moisés: O faraó não vos ouvirá, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão tinham operado todos estes prodígios em presença do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não permitiu aos israelitas partirem de sua terra.